A entrevista da imigração, seja com o USCIS ou num consulado no exterior, é uma das etapas mais críticas do processo migratório. Existem erros que podem realmente comprometer a sua aplicação. Nesse vídeo, vou abordar alguns dos erros mais importantes a serem evitados durante a sua entrevista de imigração. O primeiro deles que eu quero destacar é comparecer na entrevista despreparado. Eu sei que isso é redundante, parece meio óbvio, mas quero explicar um pouco melhor. Por que isso deve ser evitado a todo custo? Quando eu falo de preparação, eu me refiro especificamente a alguns pontos. Primeiramente, você deve estar familiarizado com aquilo que será perguntado e principalmente com o inteiro teor do seu processo. É importante ter familiaridade com exatamente o que foi apresentado no seu caso para que você possa responder as perguntas relacionadas a ele. Por exemplo, um caso real, se você coloca aqui, saiba onde será a entrevista, o horário exato e esteja preparado com todas essas informações. Se você não estiver bem preparado, é provável que entre na entrevista com medo e ansiedade, o que ficará perceptível. Além disso, não conseguirá responder as perguntas básicas sobre o caso, que também pode impactar negativamente a sua aplicação. Então, dica número 1, esteja preparado para essa entrevista. Entenda onde você deve ir, quais os tipos de perguntas que podem ser feitas e tenha um entendimento geral sobre o seu caso, sobre a documentação que foi apresentada. Outro ponto importante sobre a preparação: se você comparece despreparado, pode passar ao oficial a impressão de que essa etapa ela não é importante para você. Agora, o segundo erro é uma extensão do primeiro, tão importante que merece uma menção à parte: não levar a documentação correta para a entrevista de imigração. Dependendo do seu caso e do local da entrevista, seja no USCIS ou no consulado, você deve garantir que está levando toda a documentação necessária. Caso não leve a documentação correta, isso pode resultar no reagendamento da entrevista ou até em consequências piores. Certifique-se de saber quais são os documentos que você precisa levar e de realmente levá-los no dia da entrevista. O terceiro erro que eu quero destacar é mentir. Isso é extremamente importante. Às vezes as pessoas acham que uma parte do caso pode ser frágil e que seria mais fácil então mentir ou omitir algum dado importante. Mas estou aqui para dizer que isso é absolutamente errado. Mentir pode prejudicar muito mais o seu caso de imigração do que apenas dizer a verdade. Um exemplo: se o oficial de imigração perceber que você está mentindo, pode considerar que houve uma falsa representação. Isso pode resultar em uma proibição de imigração e não apenas no indeferimento do caso atual, mas você também pode ficar impedido de conseguir benefícios imigratórios no futuro também. Então, fica aqui o número 3. Não minta na sua entrevista. Isso nos leva então ao ponto número 4, não chute as respostas. Às vezes o oficial ele pode fazer uma pergunta que você não sabe como responder e pode sentir a necessidade de dar uma resposta qualquer. Não que esteja mentindo, mas que estaria apenas chutando. O problema é que se essa resposta estiver errada, o oficial ele pode suspeitar que você está tentando enganar. Assim, o chute ele pode prejudicar o seu caso da mesma forma que uma mentira. Portanto, é melhor não adivinhar. Se não souber a resposta, avise o oficial que não sabe e, se necessário, peça para que você possa suplementar isso num segundo momento. O quinto e último erro, então, que eu quero mencionar é demonstrar uma atitude negativa. Ao solicitar um visto ou qualquer benefício de imigração junto ao USCIS, você está em busca de um benefício, algo que não é garantido. É um ato discricionário, não é um direito. Portanto, não entre com uma postura de arrogância ou rude. Trate a entrevista com o respeito que ela merece. Mostre profissionalismo e seja cortês, porque isso pode ajudar muito no resultado da entrevista. Esses, então, são 5 erros a serem evitados na sua entrevista de imigração. Eu espero que essa informação tenha sido útil e, se conhecer alguém que precise se beneficiar dessas dicas, compartilhe esse conteúdo. Obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima!